Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, como algumas pessoas me pediram para me trazer alguns relatos, então eu vou trazer para vocês algo que aconteceu comigo há um tempo atrás, quando eu estava me iniciando, tá? E dentro desse relato, pessoal, eu quero explicar também uma coisa para vocês, né? Trazer um ensinamento aqui para vocês, porque isso tem muito ensinamento e serve para muitos médios e iniciantes. Algo que também não é muito citado, algo que não é muito falado. Eu vejo muitos pais, mães de santo falando várias coisas, mas sobre esse tema aqui não fala muito, tá ok? E isso tem a ver com preceitos, tá ok? Então eu vou explicar, né? Primeiramente eu vou contar um relato para vocês e depois eu vou trazer a explicação, tá bom? Vamos lá, pessoal, o que aconteceu? O que acontece? O relato é dessa forma, já começa assim. Eu era médium iniciante, né? Sou iniciante até hoje, para falar a verdade. Eu acho que todos nós estamos ainda numa jornada, numa caminhada. Então, todo dia a gente tende a aprender cada dia mais. Então, eu estava no começo dessa minha trajetória, vamos dar esse exemplo. E vocês viram a cena aí do início, né? Só para vocês compreender que vem coisa bem nojenta aí, tá? Fazia pouco tempo que eu tava no desenvolvimento mediúnico, tá? Então eu trabalhava já com o Preto Velho, né? Fazia mais ou menos ali uns 3 anos, mais ou menos, né? Que eu já incorporava, né? Que eu já trabalhava com as entidades e eu incorporava Preto Velho, né? Antigamente, pessoal, antes de mais nada, antigamente a incorporação ela demorava mais, tá? O desenvolvimento mediúnico ele demorava muito mais do que hoje em dia, tá? Antigamente, para você incorporar pela primeira vez, você demorava ali no mínimo 1 ano, tá? E olha lá para trabalhar com Exu e Pombogira, demorava muito mais ainda, tá? Mas enfim, eu tava ali já tinha começado a trabalhar com algumas das minhas entidades. Até então não tinha trabalhado com Exu, com Pombogira, nada disso. Só trabalhava com caboclo, né? Os caboclos da mata, os famosos caboclos de Oxóssi. E trabalhava com Preto Velho. Pois bem, chegou a época da famosa festa dos herês dentro da Umbanda, que no caso são a festa de Cosme e Damião, ou a festa das crianças, né? Onde que as crianças de Umbanda vêm, come, faz ali a sua, ou seja, para festejar. E eu fui em uma festa, né? Até então não era necessariamente no terreiro que eu estava, tá? Mas era uma outra festa que futuramente acabou tornando um terreiro que eu ficaria depois. Mas enfim, eu fui nessa festa. Chegando lá, né, como eu era médio iniciante, porém eu já trabalhava, eu já incorporava, então eu poderia sim trabalhar com as minhas entidades. Não haveria problema algum, tá? E eu nunca tinha trabalhado com herê. Nunca tinha trabalhado com as crianças de Umbanda. Tá? Eu nunca tinha incorporado, não sabia qual era a energia. E eu estava bem no início, pessoal. Então tinha coisas ali que eu não... Vamos dar um exemplo, para ser bem sincero. Tinha coisas que eu não levava tão a sério assim, né? Primeiramente por se tratar que eu estava bem cru, né? Então eu fui nessa festa de herê e no momento que foi cantar para herê, né? No momento que foram chamar essas entidades, o meu herê acabou vindo, acabou chegando, tá? O herê acabou chegando. Até aí tudo bem, normal, né? Como eu já tinha permissão do meu pai de santo, né? Como eu já era médio desenvolvido, assim, já estava no desenvolvimento, então não tinha problema. Porém, é claro, como eu falei para vocês, eu nunca tinha trabalhado com ele. Era uma energia que eu não conhecia. Eu já tinha participado de outras festas, isso é um fato, porém eu não sabia como é que era certinho ali o trabalho, como essas entidades realmente, qual era a vibração dessas entidades, então eu não tinha aquele total conhecimento, tá? Mas ali trabalhei com o meu herê sem problema nenhum, tá? O herê, sei lá o que ele fez, comeu, sei lá, fez ali o trabalho dele na festa, tá? E depois, a maioria dos médios da casa tinha uma tradição de, após que o herê viesse fazer o seu trabalho, logo após vinha os pretos velhos,
tá? No caso, os pretos velhos vinham no finalzinho ali para dar bênção, para conversar com as pessoas da festa e por aí vai indo, né? No caso, acontecia desta forma. Vinham os pretos velhos antes dos herês. Os pretos velhos abriam, vamos dar esse exemplo, a festa, né? Abençoavam a festa, abriam a festa. Depois vinham os herês, tá? No caso, as crianças. Aí elas festejavam, ficava ali o tempo que fosse. E depois, novamente, voltavam os pretos velhos, que no caso era para encerrar a festa, para dar bênção, enfim. Então foi, o herê veio, festejou e depois no final veio o preto velho. Bacana até aí, normal, sem problema nenhum, né? Só que aí o que acontece? Quando o preto velho foi embora, isso aí eu lembro certinho. Quando eu voltei a si, quando eu voltei, na mesma hora que eu voltei, gente, a barriga, o estômago, não sei o que aconteceu. O estômago deu aquela aquela reviravolta. E fora da brincadeira, vomitei, gorfei, vomitei, passei mal, vomitei o terreiro todo. E olha que não era nem um terreiro necessariamente não era necessariamente a minha casa, mas vomitei o terreiro inteiro, passei mal. Minha barriga doendo demais e eu não sabia o porquê. Eu não sabia o porquê que eu estava passando mal. No início, pessoal, eu passei mal. É claro, me levaram, me sentaram me deram água para beber, né? Claro, né? Tava passando mal ali. Vomitei bastante. Na verdade, esse passar mal era apenas o estômago mesmo, que estava bem doído. No entanto, eu fiquei preocupado. Eu falei, opa, o que está acontecendo? Será que tem alguma coisa errada? Será que é a entidade tentando me falar alguma coisa? Será que esse terreiro que eu estou pisando tá pesado? Tá com uma sobrecarga? Então, logo, como eu estava bem no início, o meu medo inicial foi pronto. Tem algo errado, deve ser demanda, deve ser alguma coisa ruim, alguma coisa, né? Eu já pensei em algo errado, em algo ruim logo de início. Mas aí, né, alguns chegaram até mim e falaram, olha, o que aconteceu foi que o seu herê, ele comeu demais. Sim, essa foi a resposta, né, do pai de santo, que falou, olha, o que aconteceu foi que o seu herê comeu demais. Ele me explicou ali algumas coisinhas, até então eu entendi e fiquei dessa forma. Gente, mas foi eu não vou falar pra vocês que foi vergonha, tá? Porque não foi, eu nunca tive, eu tava trabalhando com esse lado espiritual, então eu nunca tive vergonha disso. Só que foi meio que constrangedor, porque tinha várias pessoas ali, e tinha pessoas que os pretos velhos, né, porque tinha outros pretos velhos, os pretos velhos estavam atendendo. E eu comecei a vomitar, foi o terreiro inteiro, e lambrecou o chão tudo. E como eu tava passando mal, foram os cambones que limparam. Então meio que ficou chato, né? Mas aí é que tá o porquê que eu passei mal. O porquê que eu vomitei dentro do terreiro. Me explicaram, me falaram pra mim. E agora, esse aí foi um relato, pessoal, nojento, é claro. Mas é de grande serventia aí para muitos médios iniciantes, não só para médios iniciantes, mas para médios também que já tem uma caminhada. E agora eu vou explicar para vocês o porquê que isso aconteceu, e isso já vai ficar de alerta para todos vocês, principalmente os médios iniciantes. Então vamos lá para a explicação? Axé, pessoal. Agora sim eu vou explicar para vocês o porquê disso ter acontecido, né? E quais são os cuidados que praticamente todos os médios devem ter. E eu vou explicar a fundo. O que aconteceu, pessoal, se trata de uma famosa e conhecida
quebra de preceito. Calma. Porque eu sei que a maioria das pessoas vão ter na mente o quê? O que seria o preceito? O preceito, para quem não sabe, para quem não conhece, são algumas proibições, tá? Resumindo, seria isso, algumas proibições que o médium tem antes de participar de uma gira ou até mesmo antes de participar de um trabalho. E por que existem essas proibições, ou seja, esses preceitos? Porque dependendo de determinada coisa que você for realizar, for fazer, tem coisas que podem atrapalhar aquele trabalho, tem coisas que podem atrapalhar a energia do trabalho. Então, para isso é necessário você ter esse preceito, ou seja, essa proibição. Olha o exemplo básico aqui para vocês. Antes da gira, você tem que ter um preceito de não ingerir bebida alcoólica. Por quê? Porque você ingerindo bebida alcoólica, isso vai mudar a sua energia, o seu campo vibratório e com certeza estará atrapalhando os trabalhos. Então o preceito, resumidamente, seria proibições, coisas que podem interferir ou prejudicar o trabalho. Tá ok? Mas tá, qual foi o preceito que foi quebrado ali? E olha para vocês verem que é a coisa que quase ninguém fala. Alimentação. Tá, você pode me perguntar, como assim, Patrick, a alimentação é um tipo de preceito? Sim, pessoal. Para você que é médium de incorporação, deixando bem claro, para você que é médium de incorporação, é muito importante que antes da gira você tenha um preparo, principalmente na sua alimentação. E uma das coisas importantes para médiuns iniciantes, e dependendo do trabalho que você for realizar dentro do terreiro, é necessário que você passe por um breve jejum. Para que o jejum ele serve para a incorporação ou serve para algum trabalho? O jejum também tem a finalidade para purificar o seu corpo, deixar o seu corpo o mais puro possível. Desta forma, os trabalhos serão, é claro, de forma um pouco mais plena e eficaz. Então, quando você ingere muitos alimentos antes da gira, antes do trabalho, provavelmente isso pode sim prejudicar a incorporação. Além do mais, é claro, existem também algumas restrições de determinados alimentos, que é bom para que o médium meio que coloque algumas regrinhas ali. Um exemplo básico seria a famosa carne vermelha, que hoje em dia não é muito citado, mas é aconselhável sim que alguns médiuns, ou dependendo do trabalho, evitem a carne vermelha antes da incorporação, para que o seu corpo continue puro. Mas tá, o que isso tem a ver com passar mal antes da gira? Tá, eu posso ficar ali de jejum durante 3 horas, durante 6 horas. Lembrando que não existe uma regra de quanto tempo, isso pode variar de doutrina, de casa para casa ou até mesmo de médio para médio. Vamos lá, o que acontece? A primeira coisa que temos dentro da incorporação na Umbanda é as entidades, elas acabam ingerindo alimentos. Não só alimentos, como ingerindo também outras substâncias. Vamos dar um exemplo? Outros alimentos, tá? Como bebida alcoólica, alimentos como carne, como se tratando de festa de herê, bolo, doces e por aí vai indo. Bolo e por aí vai indo, né? Então, as entidades elas vão ingerir, né, alguns alimentos. Dito isso, pessoal, é muito importante que o médium prepare o seu corpo para isso. Porque antes de mais nada, devemos compreender o seguinte: por mais que a entidade ela vai ingerir algum tipo de alimento, ela pode sim absorver a energia daquele alimento, mas devemos compreender que ainda existe a massa. A massa quer dizer o quê? O físico daquele alimento. Algo que não vai ser ingerido pela entidade em termos, ou seja, algo que não vai desaparecer do seu corpo. Então, tudo que a entidade ingerir, ela pode sim utilizar a energia daquilo que ela está ingerindo. Porém, a massa, porém o físico, o material, ele ficará armazenado no seu corpo. Isso é um fato. Um exemplo, se um preto velho ele está comendo um bolo e bebendo um café, um exemplo, ele vai ingerir, né, esses alimentos, ele vai absorver a energia desses alimentos, porém, a massa do bolo, o líquido do café,
ficará no corpo do médio. E para quem tem dúvida, isso também se agrega à bebida alcoólica. Por isso que é muito importante ficar atento à quantidade de álcool que a entidade bebe. Porque por mais que a entidade ela possa absorver determinadas quantidades ou teor alcoólico devido à energia que ela vai absorver, o líquido, pessoal, daquela bebida alcoólica, sim, ficará armazenado no corpo do médium. E todo mundo sabe que ingerir álcool em grandes quantidades não é bacana para ninguém. Então, dito isso, falando que a massa, que o material, o físico fica no corpo do médium, todo mundo sabe que ingerir grandes quantidades de alimento, de líquidos e de bebidas pode sim fazer com que qualquer pessoa venha a passar mal. Então, essa questão do preceito em ficar em jejum, ela é muito importante dependendo do trabalho que o médium vai estar realizando, dependendo da gira, dependendo também, é claro, de qual entidade estará incorporando. O conselho que eu sempre dou para todos é o seguinte: antes da gira, fique de jejum. Caso haja uma necessidade de ingerir algum alimento, busque ingerir alimentos mais leves, tá? Como um biscoito, uma bolacha, algo mais leve, né? Algum alimento mais leve que não venha a pesar o seu corpo e durante a incorporação acabar atrapalhando e ocorrer isso, de você acabar passando mal. Porque é claro, o seu corpo tem uma quantidade, um limite, né, para ingerir determinados alimentos. Quando esse limite passa do comum ou passa do normal, ou até mesmo quando há uma mistura, né, de alimentos que a entidade vai estar ingerindo, normalmente o corpo físico do médium vai acabar regurgitando isso, né, jogando tudo isso para fora. É onde que acontece do médium acabar passando mal. Eu sei que esse tipo de preceito ou esse tipo de regrinha que eu estou citando aqui, eu sei que não é muito falado pelos pais de santo, não é muito falado dentro dos terreiros, mas é algo de extrema importância. O conselho que eu dou para todos os médios, seja iniciante ou não, é: busque sim seguir esse preceito, que é o jejum, ou caso haja necessidade de se alimentar antes, busque se alimentar de alimentos mais leves, para que não ocorra isso. Então, temos aí duas questões. Uma é uma questão física, tá? A outra é uma questão energética. A questão energética existem determinados alimentos que podem sim atrapalhar no momento da incorporação e podem de certa forma ali poluir ou sujar o seu corpo, trazendo assim uma certa negatividade. O outro lado é uma questão mais física. Ingerir grandes quantidades de alimento antes da gira vai fazer com que o seu corpo fique sobrecarregado fisicamente e isso pode ocasionar, sim, é claro, em você estar passando mal. Então, compreenderam? Fica a dica aí para vocês. E se você já passou por alguma situação semelhante, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas já tá aí, fica a dica para vocês. Axé? Mas enfim, pessoal, isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e de compartilhar esse vídeo, que eu acho que é muito importante. E é claro, se inscrevam aqui no canal. Ao se inscrever, pessoal, ative aquele sininho de notificação, porque o YouTube, ele não tá mandando notificação para todo mundo. Então é muito importante que você ative aquele sininho de notificação, tá bom? Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.